Hoje eu quero pregar, eu vou pregar. Eu acabei, entrando no Setembro Amarelo, mesmo que eu não quisesse. Então, domingo retrasado, eu falei um pouco sobre ansiedade. Domingo passado, nós falamos sobre depressão. E nesse domingo, mesmo que eu tenha dito que não seguiria na linha, eu orando, preparando as minhas pregações, eu cheguei numa conclusão. Hoje eu quero falar com o tema Sociedade do Vazio. O que eu quero trazer para a gente hoje é meio que uma reflexão, irmãos. Porque veja, nós somos tendenciosos às vezes a achar que todo movimento de doenças psicossomáticas estão sempre atreladas à perda, ao pobre, àquele que nada tem. A gente geralmente tem essa tendência. E eu quero trazer hoje sobre esse movimento de sociedade que a gente tem vivido. Uma sociedade meio que sem sentido, uma sociedade que está um pouco preocupada. Eu não sei se você percebe, mas existe um grande vazio existencial que está tomando grandes proporções no nosso tempo. A futilidade dessa nossa geração tem mostrado muito isso. A forma de gerenciar o tempo, a forma em que a gente vive. Eu não sei se você tem essas reflexões, eu costumo ter, mas a cada dia está mais comum a gente ver, por exemplo, pessoas famosas, pessoas que no olhar humano tem tudo, acabando com a própria vida. Gente que, do jeito que a gente olha, parece que estão voando. E é interessante que a nossa sociedade está tão vazia que isso começa a ter inserções. Então, por exemplo, a nossa arte está abalada. Hoje em dia tudo é arte. Você também fica um pouco revoltado quando mostra umas reportagens. Eu não sei se vocês viram, olha que nível a gente chegou. Outro dia fizeram uma reportagem de um museu famoso, se não me engano foi até na Europa, que colocaram, por engano, se não me engano, um vaso sanitário. E gerou mó frenesi. O povo sentado fazendo selfie, falando, olha isso. Olha que obra de arte linda. E eu fiquei pensando, meu irmão, nós estamos carentes de arte mesmo. E se a gente for para a área da música, então? Jesus é mais. A música não tem mais limites. A cantora mais famosa que a gente tem brasileira, é sério, gente. E não é porque a gente é crente. Qualquer pessoa que tenha uma sanidade elaborada não consegue ouvir a música até o fim. A gente perdeu até a métrica de música, né? Eu imagino vocês que são músicos, o Tiago, o próprio Márcio, o André, a Kátia, que tem todo um trabalho, né? Hoje em dia não. Se você falar uma frase de efeito e colocar uma batida envolvente, vende. Não é assim? Tem hora que eu vejo esses carros de funk e eu falo, mano, a pessoa não fica doida, não? E geralmente frases que não mudam. Eu não vou cantar aqui, é evidente, porque não tem como, né? Cantar um... Tanto é que a gente podia lançar um funk gospel, porque pega. Vem Jesus, Maranata, Maranata. Mas o ruim vai ser a dança, né? Não, é melhor não. Vamos continuar cantando o cantor cristão. Tem ideias que eu não consigo pôr adiante e tudo mais. E aí a gente começa a perceber que tudo isso está gerando um movimento muito ruim. As pessoas estão simplesmente fazendo de tudo por dinheiro. É casamento que termina por conta do excesso da felicidade que eu quero ter, que eu mereço ter. É pessoas que estão à busca do poder. É pessoas que querem ser reconhecidas. A moda do digital influencer. Eu fiquei em crise uma vez que eu descobri que no ambiente onde existia muito adolescente e jovem, a profissão do momento é ser influencer. Ou seja, não é que é a profissão, porque nem profissão é. É um movimento de uma moda onde eu me exponho e ganho dinheiro com isso e sou meio que feliz. Um tempo onde, para ser feliz e chegar onde eu quero, não importa em quem eu vou pisar. Agora, quer ver ser pior? Um tempo onde as redes sociais tomaram os nossos corações. Você é o número de seguidores que você tem. Você só é feliz quando aquilo que você publica tem likes. Ou seja, a sociedade que depende do like. Nós chegamos a um extremo tão grande que se você não concordar, não tem problema, tá bom? Mas eu vou te falar uma das coisas que eu acho assim, o cúmulo do desespero. Quem compra seguidor. Você não acha meio bizarro? Imagina a pessoa falando assim, eu queria ser influente, mas eu sou um Zé. Vou comprar aqui um seguidor. Ô, irmão, você acha que ninguém percebe, não, que tem um monte de indiano na tua página? Porque você sabe, né, que esses caras que vendem seguidores, a maioria deles vem desse movimento de contas que eles criam na Índia, na Ásia, e aí você comprando, eles colocam um pacote para te seguir. Mas
ao mesmo tempo que a gente ri, por trás disso tem um vazio muito grande. Ou seja, a exposição da minha imagem, aquilo que eu quero ser, faz com que eu faça o que tiver que fazer para chegar onde eu quero. Resumindo, a nossa sociedade está maluca. E aí, quando a gente se aprofunda nesse assunto, da forma que eu quero trazer para a gente, nós entendemos que a busca humana, ela sempre se resumiu em 3 P's: posse, prazer e poder. Sempre que você pensa em um resumo daquilo que o ser humano está dizendo que o deixa feliz, tem a ver com esses 3 P's. Ou seja, quanto mais eu tenho, melhor eu sou. Quanto mais prazer, melhor eu fico. E quanto mais poder, mais conhecido eu sou. Ou seja, nós vivemos num movimento onde a loucura tomou conta. Não para aí. Para as pessoas vazias do nosso tempo, nada está bom. Você conhece gente assim? Ninguém está certo, em especial se divergir dela. Sempre há motivos para reclamar, ou seja, são chatos. Defeitos sempre são destacados e a ingratidão é simplesmente constante. E por que isso? Porque quem está vazio geralmente está incompleto. E por estar incompleto, gosta de complicar o outro. Todo mundo que é vazio reclama, murmura, se amargura, adoece, cobra e exige. Ou seja, em uma sociedade do vazio, as pessoas são complexas. Não sei se você já percebeu como pessoas ruins deixam climas ruins. Você já andou com gente vazia que tudo reclama? Não é chato? Entre nós aqui a gente pode dizer, não é chato? Terrível. Você não pode comentar na que a pessoa fala assim, eu não acho. Nossa, que sol gostoso, está quente. Nossa, está chovendo, que bom, vai molhar. Nada tá bom. Vamos assistir um filme? Não gosto de filme, não. Quer pôr um desenho? Não, desenho é coisa de criança. E se a gente colocar Netflix? Não, Netflix é modinha. Vamos tomar sorvete? Eu fui com dor de garganta. Você gosta de coca? Não, coca mata. Coca assim, top ralo. Vamos comer hambúrguer? Hambúrguer engorda. E pizza? Engorda. Quer comer salada? Credo. Quer o que, ô miséria? Aonde eles estão, gera esse movimento. Só que por não perceber, por não entender, muitas vezes nós achamos que é só chatice. Mas pasme, irmãos, nem sempre é só chatice. É porque enquanto eu não me encontro, eu estou perdido. Então, o modus operandi nem sempre é um modus operandi propositivo e intencional. Por vezes, ele é apenas um modo operandi que eu estou acostumado. E hoje eu quero falar sobre a história de alguém que é bem conhecido, que teve tudo. Aquele que foi o rei de Jerusalém, aquele que pediu para Deus, Deus falou assim, pede aí o que você quiser. E ele pediu sabedoria. Aquele que não sei como, mas teve 1000 mulheres. Homens, entre nós agora, não dá. Não dá! Dentre as 1000, 700 esposas e 300 concubinas. Meu irmão, 700 esposas. Não, eu te amo. Mas tem uma semana do mês que é só Jesus. Tem uma semana do mês que a gente fica o dia inteiro. As ondas atendem ao meu mano. A gente olha para ele e fala, sossegai. Imagina 700 TPMs. Meu irmão, o cara tinha que ter a Cacau Show dentro de casa. Só aqui, ó, chocolate, chocolate, chocolate. Ah, chocolate, 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 chocolate. Pessoa que teve um monte de coisa. Um homem que nós podemos dizer sem medo. Ele teve tudo o que ele quis. Porém, quando já estava um pouco mais experiente, Salomão simplesmente percebeu que o caminho que ele percorreu era um caminho que nós podemos dizer repleto de vaidade e de vazio. Então, se você puder, abra aí a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 2, do 1 ao 11. Eclesiastes 2. E nós vamos perceber que o vazio, ele não está atrelado a posses. A partir da vida de Salomão. Eclesiastes capítulo 2, do 1 ao 11. Se você não achou, já está projetado ali no mídia para que você acompanhe. A minha versão diz assim.
Você está na NVI aí? Que engraçado, a minha está diferente. Será que eu coloquei outra versão? Eu vou na minha, você vai aí na sua. Pensei comigo mesmo. Vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura. E a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que é eficaz, importante. Queridos, um pouquinho aqui de um contexto. Nós estamos num livro que para alguns, já houveram teólogos que falaram que Eclesiastes foi escrito, é a carta mais amarga da Bíblia e etc. Por quê? Porque é Salomão gerando uma reflexão da vida que ele levou. A análise desses afazeres do homem levou Salomão a concluir que o esforço humano, por mais nobre que seja, ele não pode dar ao indivíduo a realização na vida. Ou seja, tudo isso que ele gera pode ser fortemente destruído por conta do próprio humano. Nós estamos num texto, e esse trecho aqui que a gente leu, ele mostra essa busca por um significado, ao qual levou Salomão a uma busca do prazer, como uma via em que a vida pudesse ser vivida com toda a sua intensidade. Ou seja, nós estamos diante de um relato de alguém que teve e percebeu que não tinha nada. Nós estamos diante de alguém que está mostrando mais ou menos o que nós aprendemos enquanto vida. Porque é muito interessante, por isso eu sou fascinado na Bíblia. Você pega a história de Eclesiastes e a forma que Salomão está tratando. Se você estiver numa fase bem experiente, bem madura, você lê e percebe todo o caminho errado que você fez. Se você descobre isso rápido, legal. Se você descobre isso depois, é muito complicado. Por quê? Porque nós estamos sendo inseridos nesse movimento de uma sociedade que precisa ter para ser feliz. Essa semana, eu acho que foi essa semana, que foi a inauguração do iPhone 15. E aí, de novo, gente dormindo na fila para comprar um celular. Me ajuda, dormir na fila para comprar um celular. Meu irmão, é sério, eu não sei se existe algo que eu dormiria na fila para comprar. Não sei. Você acredita? Pastel? Não, porque pastel a gente consegue fácil. Acho que não tem nada, né? Olha que ponto. Ou seja, o que Salomão está mostrando é mais do mesmo que a gente reproduz sem perceber. Então o que eu quero trazer para a gente hoje é quais são esses problemas de uma sociedade cheia de nada. Para que a gente comece a perceber que parte dos problemas da nossa psique acontecem porque nós estamos vagando perdidos. Porque conforme o pastor Kleberson disse ontem, uma frase que é bem conhecida: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nessa sociedade do vazio, ou a gente abre o olho, ou nos tornaremos escravos daquilo que ela tem imposto. Eu não sei se você vai se lembrar, mas eu sempre falo aqui,
que eu fui pastor de favela há muito tempo. E eu acho incrível como na favela eles movem esforços para ter coisas que nem todo mundo está ligando. Por exemplo, lembra quando saiu um tal de... se eu não me engano, se não for esse o nome, me corrija. Eu acho que chamava Puma Disc. É um tênis. É isso, quem manja, quem comprou. É Puma Disc? Que era um tênis de R$1.000. Porque eu lembro que era famoso que assim, era o tênis de 1.000. Meu irmão, virou moda na favela ter um Puma Disc. E eu lembro que eu falei assim, se eu comprar um tênis de R$1.000, nem o pé eu ponho. Vai estragar o tênis. 1.000 conto. Eu acho que o tênis mais caro que eu já comprei foi uns 200 conto. Não, uns 300 conto. Mas chorei, hein? Chorei. Tirava ele do pé e lavava todo dia. Falava, não, você vai ter que durar uns 4 anos. Imagina um de 1.000. E aí eu ficava lembrando que o movimento deles para ter aquele tênis era um movimento que não importa. Eles faziam no cartão. Meu irmão, tênis num cartão em 12 vezes. Eu tenho um pavor de comprar. Você também é assim? Tem gente que parcela as compras com uma facilidade. Eu morro. Eu lembro quando a gente comprou nosso primeiro apartamento em São Paulo, que a mulher falou assim, deu certo, são 36 anos para pagar. Eu falei, quanto, querida? Imagina se eles imprimissem, né, um boleto de 36 anos para pagar. Você tem que trazer no carro o boleto, né? Mas você percebe, geralmente por não perceber esse vazio que nós temos, nós precisamos suprir de algum jeito. Então o que eu quero que a gente analise hoje é justamente isso. É esses problemas dessa sociedade cheia de nada. E a primeira coisa que eu quero deixar no seu coração é que a sociedade do vazio gera corações enganosos. Olha o que diz o verso 1. Olha que incrível. Pensei comigo mesmo. Vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Meu irmão, o coração, ele é enganoso para as falsas alegrias. Nós temos que entender que quando nós somos conduzidos por um caminho, nós precisamos entender se aquele caminho não é o caminho da inutilidade. O que a gente percebe aqui é que Salomão está dizendo que experimentar essa alegria passageira é um caminho que todos nós escolhemos um dia. Todos nós achamos que o importante é fazer aquilo que a gente quer, sem pensar onde aquilo vai nos levar. Sem pensar que caminho é esse. Por que as pessoas estão passando por problemas psíquicos? Um dos motivos é porque desejaram grandes coisas e ao ter perceberam que eram só coisas. É porque lutaram tanto por algo, que quando receberam, fizeram cara de ué. Quando a gente percebe isso, nós entendemos que se não estiver com o coração alinhado, nós seremos vítimas de nós mesmos. Perceba que o próprio Salomão está dizendo que são coisas boas da vida, mas mesmo sendo boas, não têm o poder para saciar a sede que nós temos. E aqui, evidente, isso aqui não é uma pregação para você dizer assim, ah pastor, então eu não posso ter as coisas, tal. Não, não é isso que eu estou dizendo. As coisas não podem te ter. O coração enganoso, ele gera prazeres em coisas que não conseguem manter a nossa alegria. Eles geram prazeres falsos. Eles geram aquelas experiências que são rápidas demais, mas não conseguem esconder o que nós temos. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa. A geração de hoje está perdida, sabe por quê? Porque diante das muitas lutas que eles estão travando, eles estão encontrando saídas. Apesar que, permita-me corrigir, não é a geração de hoje. Porque as outras gerações passavam por isso. Por que sempre a gente vai ter que lutar contra o excesso de bebida, de droga e de sexo? Porque em algum momento da jornada alguém disse pra gente que aquilo ali é o que a gente precisava. O grande problema é que aquilo ali gera um vazio, mas me dá vários prazeres momentâneos. É como se eu esquecesse. É como se eu não lembrasse. O que tem de gente, ouve o que eu vou te dizer aqui. O que tem de gente dormindo, chorando, quando volta para a sua sanidade não está escrito. O que tem de pessoas passando mal no isolamento do seu quarto. Por quê? Porque agora começaram a entender que aquele prazer momentâneo não supriu o vazio que tinha. Ou seja, o nosso coração é enganoso, irmão. Por isso que a gente acredita que se não for por Jesus não dá. Porque na nossa vontade a gente sempre se afunda. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Porque o nosso coração está sempre em busca de algo prazeroso. É nesse momento de provar das alegrias que precisamos tomar um grande cuidado e não trocar o prazer da eternidade por um prazer momentâneo. Porque o prazer momentâneo vai acabando com os nossos corações e com o nosso caminho. Esse caminho enganoso, ele é prazeroso, mas eu preciso te dizer uma coisa, ele é mentiroso.
Por isso que na minha cabeça, eu só tenho um pensamento. Se não for pelo prazer da eternidade, nós estamos vulneráveis aos ataques do mundo. Por isso que a gente vai lutar aqui para ser uma igreja madura. Porque não adianta nada você vir aqui adorar a Deus e a sua semana ser vivida de qualquer jeito. Porque não adianta, se Jesus não for o centro da história, vai demorar muito para você perceber. As nossas alegrias são enganosas. O nosso coração é enganoso. As nossas paixões, irmão, ouve o que eu tenho para te dizer. As nossas paixões são perigosas. Sabe por quê? Porque todo ser humano apaixonado é cego. Todo. Por isso que você não pode casar com quem você está apaixonado. Você tem que esperar baixar. Porque quem está apaixonado, meu irmão, a gente pode contar toda a verdade. Você já viu gente apaixonada, que é bocó? Ele é tão lindo, o cara chega assim... Olha, gente, olha como ele fuma bonito. Você fala, é o quê, querida? Você viu como ele segura na maconha? Ele solta fumaça em bolinha. Aí a pessoa fica assim, mas isso é ruim. Ruim pra quem? Ele é tão legalize. E você sabia, mãe, que sempre que a gente tiver sem dinheiro, ele até assalta? A mãe fala assim, praga dos infernos, cega. Mas se tiver apaixonado, pode falar o que você quiser. Só que o grande problema é que nós estamos nos apaixonando não só por pessoas que não prestam, mas por coisas. Fazendo com que o nosso coração nos engane. Irmão, se tem uma coisa que eu não vou deixar de dizer, é que nós, pelas nossas escolhas, iríamos para o quinto dos infernos. Porque nós somos maus e adoramos o que não presta. Alguns adoram mais o que não presta. Mas nós gostamos do que não presta. Nós gostamos do errado. Ou seja, a sociedade do vazio, tudo o que ela quer é fazer com que você se apegue a essas coisas. Por quê? Porque por trás disso tem sempre alguém ganhando dinheiro. Porque por trás disso tem sempre alguém se promovendo. Irmãos, é sério, esse movimento de influencer, eu fico imaginando, para pessoas que estudaram muito, ver um monte de gente falando besteira e a galera seguindo. Não dá uma raiva quem estudou? Você não fica mal? Cara, você foi lá, hein, Denise? Eu vi que você já leu quantos livros esse ano, Denise? 38. Só esse ano? Você já leu mais do que a maioria aqui, leu na vida. Um monte de gente. 38. Denise é escritora, é uma cabeça pensante. Eu fico imaginando Denise abrindo o Instagram dela e ouvindo as meninas seminua dizendo assim, quer ser feliz? Tipo, você vê que feliz. Não, venha pra festa tal. Eu lembro que, eu não sei se ainda tem, tá? Mas quando eu era adolescente, você sabe, né, que eu me converti na adolescência. Tinha uns cúmulos do absurdo. Exemplo, a menina com o short mais curto não pagava pra entrar na balada. Gente, onde a gente chegou? E parece que essa aposta tá valendo até hoje, né? Você anda na rua e fala assim, tá indo pro baile, porque tem short que não é short. Você usa o que você quiser, não é da minha conta, mas minha irmã. Pra gente que é homem, a gente é casado, né? Você tem que ficar assim, porque se a sua esposa vê você virando a cabeça, às vezes você só tá virando, você vai saber que tinha um infeliz passando. E aí essas pessoas, não basta estarem mal, elas querem influenciar, elas querem dar a receita da vida. Eu não me esqueço, pra mim, eu preciso achar aquela reportagem. Uma reportagem do Fantástico que, irmãos, eu quase tive um treco de rir. Porque o Fantástico estava numa moda de colocar influencers que precisam ajudar os pais a entenderem adolescentes. Era um influencer que tinha um cabelo todo espetado assim, todo para frente e descolado. E como todo bom influencer, ele falava a língua da juventude. E aí ele ia na casa de alguém ensinar a mãe a cuidar de filho. Mas teve um dia que deu errado. Irmãos, eu passei mal. E ele chegou, e aí a mãe tinha uma filha de 14 anos. E aí fazia aquela jogadinha de cena. Era ele conversando com a menina, e depois ele tentando convencer a mãe. É sério, eu vou achar aquela reportagem e vou mandar nos grupos da igreja. Porque ele chega e fala para a menina, qual é o seu problema? Ela, tenho 14 anos e minha mãe não deixa eu ir para a balada. Ele, meu Deus. Nossa, é assim, né, com chiclete. Meu Deus, brother, como pode não ir para a balada? 14 anos, tal, e ela... E eu já olhei para ela e falei assim, o que esse miséria vai fazer nessa reportagem? Só que a mãe, irmão, eu acho que era da Assembleia. Tiazinha tava com açaí e com coca, eu falei, segura. Aí ele foi descoladão, chicletão. E aí, tia, deixa a menina curtir. Mano, a tiazinha assim, ó. Eu falei, ela vai dar uma voadora gospel nesse maluco, irmão. Ela vai soltar um charanaias. E a tiazinha não quis nem saber se era pro Fantástico. Falou assim, com 14 anos ela não sabe nem o que ela quer. Aí, como ele era um filósofo de internet,
ele tentou discutir com a tiazinha da Assembleia. Meu irmão, discute com a tiazinha do coque, não. Se ela falar, fala amém e baixa a cabeça. É melhor. Ela sabe, o que ela está falando, ela sabe. E se ela falar para você, para de fazer tal coisa, não tente explicar, porque ela sabe. Eu conheço um cara que, para se converter, ele estava andando, voltando da balada uma vez, 5 da manhã, encontrou uma irmãzinha do coque vindo. E ele falou assim, eu vou desviar porque ela vai querer falar alguma coisa. Na hora que ele atravessou, ela atravessou junto. Ele falou, miséria. Como é que eu desvio? Ele atravessou de novo, ela junto. E ela já veio aqui, ó, na encarada. Aí ele falou, não tem pra onde correr. Na hora que ele parou, 5 da manhã, a mulher falou assim, tá voltando agora, né, seu vazio? E começou a falar. Como é que foi beijar aquela moça? Ele assim, véia lazarenta. Quando ela terminou, estava ele assim, me perdoa, senhora. Eu me arrependo. Meu irmão, aquele cara tomou uma invertida da tiazinha que eu pirei. Eu lembro que eu celebrei, parecia que o meu time tinha ganho um campeonato. Eu, toma, otário! Porque qual foi o resumo? Eu acho que aquela menina não foi pra balada, ainda tomou um couro. Eu acho que a mãe pegou a Bíblia e falou assim, quer se divertir? Você percebe onde a gente quer chegar? As pessoas estão tentando impor coisas. Mas por quê? Porque sempre tem alguém tentando oferecer algo para preencher seu vazio. E como o nosso coração é enganoso, a tendência é que aceitemos. Mas nós vamos lutar para que não aconteça isso com a gente. Amém, igreja? Segunda coisa. Essa sociedade do vazio, ela propõe um mundo de conquistas onde quem muito tem, nada tem. Olha aqui o Salomão quebrou tudo, do 4 ao 8, dá um ligo. Se você tiver com a Bíblia fechada, ouve, que incrível. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei, irmão, ouça o que ele está dizendo, todo tipo de árvore frutífera. Pensa o tamanho do terreno. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém. As delícias do homem. Ou seja, nós estamos diante de alguém que teve simplesmente tudo o que queria. Tudo o que queria. Alguém que quando olhou para todos que passaram antes dele, ninguém teve aquilo que ele teve. Alguém que conquistou, num olhar humano, tudo que o coração quis. Mas chegou no fim e percebeu que ele não tinha nada. Arthur Schopenhauer tem uma frase que diz: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Nós queremos muito ter, mas quando temos, há um tédio sobre a posse, porque aquilo é só aquilo. Meu irmão, Salomão teve e teve tudo. Aquela vida que certamente pensou assim: tudo que um homem deseja eu tive. Sabe aquela pessoa que você conhece, que geralmente por ser mais boa de grana, até você tem uma hora que olha e fala assim: rapaz, já viu gente assim? Tipo assim, você fez aniversário. Aí você fez aniversário, aí você ganhou uma camisa, um sapato, cinto, meia, lenços presidente, 3 na caixinha. Aí você tem um amigo que faz aniversário. Aí quando ele posta, ele fala assim: ai, que legal ganhar esse iate. Aí fala: iate? Nossa, vou inaugurar hoje o brinquedinho. Aí você fica: que legal, né? Fazer aniversário na casa dele. Você ganhou uma bike, ele ganhou uma Harley. Você já viu gente assim? Nossa, e hoje que nem é meu aniversário e eu acabei de ganhar um sítio. Aí você fala: sítio? Nossa, gente, consegui minha primeira BMW com 16 anos. Fala: 16? E você está ali lutando para ter um Celta. Trabalhando. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos diante de alguém que viveu esse negócio de ter e descobriu que não tinha nada. Sabe por quê? Porque a vida não é sobre o que você tem, mas é sobre o que te tem. Então, irmão,
deixa eu te dar uma dica que vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. Ouve o que eu vou te dizer. Nós não estamos em competição com ninguém. Com ninguém. E ponto. Não é sobre quem tem mais ou sobre quem tem menos. Uma vez, quando eu era novo aqui, eu fiz uma pregação e fui contar as minhas histórias. Eu contei do primeiro carro que meu pai teve, que foi um Elba 86, que ficou com a gente muitos anos. Lembra que eu falei que levava ela para jantar e fazia a curva, a chave caía com o carro andando? E ela olhava para mim, que ela era da Moca, ela fazia, meu Deus, a chave cai enquanto anda. Eu falei, não, é que a gente adaptou o carro, tal. É mais fácil. A gente ligava o carro com chave de fenda, com o dedo. Uma vez eu fui levar ela para minha casa, começou a chover e tinha quebrado o limpador. Aí eu falei, vou ter que abrir o vidro e pôr a mão para fora, né? Aí eu apertei o botãozinho do vidro. Mó chuvona no Ayrton Senna e eu com o rodinho aqui, ó, uma mão aqui. E ela assim, ai meu Deus, minha chapinha, me ajuda! Enquanto eu limpo, você desembaça. Meu irmão, mas para ser feliz é isso. O grande problema que está pegando nos nossos corações é que a gente fica escolhendo com quem que a gente disputa. E aí você vai para o próprio Salomão, que é alguém que está te dando uma dica de graça. Ele está dizendo assim, não, eu tive tudo, mas não tinha nada. Você percebe? A gente precisa começar a entender que esse movimento de vida, ou a gente abre os olhos, ou a gente vive na constante busca por tentar ser melhor que alguém. Seja melhor que você todos os dias. O segredo da vida está atrelado a isso. Agora, a vida de competição faz com que a gente olhe para o outro sempre como alguém que é inimigo. E aí a gente cai naquele famoso erro. Sempre que esse alguém tem algo novo, você se fere. Sempre que esse alguém tem uma conquista, você chora. Não é sobre o que você tem. É olhar em volta e agradecer. E acabou. A gente consegue perceber através da vida do Salomão que o grande detalhe da vida é saber viver a vida. O jovem, olha aqui para mim. Esse negócio de que tem que trabalhar até morrer. Eu deveria ter trazido aquela frase famosa que é horrível. Eu vou tentar lembrar, mas eu não vou lembrar. Trabalhe enquanto eles dormem. Lute enquanto eles descansam e tal. E tinha gente postando essa frase, não, é isso aí. Querendo dizer assim, faz bastante. Aí teve alguém que pegou essa frase, eu amei. E aí colocou no final, e tem um AVC antes dos 40. Eu pirei, falei, essa eu vou postar. Meu irmão, o mundo está tentando ensinar para vocês que tem que ter. E é tudo mentira. A vida é tão legal, e você precisa entender, e agora aqui eu preciso fazer esse link, tá bom? Entre você mais velho e o seu filho. Pais e mães, ouvem aqui o que eu tenho para te dizer. Eu sei que no tempo de vocês era tudo muito mais difícil. Por exemplo, qual que era a grande luta de todo pai e toda mãe? Ter a casa própria, sim ou não? Todo mundo só era feliz depois da casa própria. A nossa geração é diferente. Nossa geração paga aluguel e não morre. Então, se o seu filho fala assim, não quero ter casa própria, quero pagar aluguel, não morra, calma. Tem todo um movimento financeiro por trás disso. Porque hoje em dia, é muito comum conversar com jovens, em especial jovens casados, que vivem esse dilema. E eu vivi. Meus pais estão aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tinha um apartamento em São Paulo que nós resolvemos vender, isso lá atrás. Porque nós fizemos a conta e falamos assim, meu irmão, a Caixa Econômica está levando 5 apartamentos nas nossas costas. Vamos tentar vender e a gente investe esse dinheiro. A gente compra doce, bala, salgadinho, pizza. E com dinheiro a gente vai ser feliz por 15 anos. Estou brincando, eu falei, vamos investir. Eu lembro até hoje que... eles não vão lembrar, eu acho. Vocês lembram? Meu pai chegou em casa e falou assim, você é doido. Você é doido de vender seu apartamento e morar de aluguel. Falei, pai, não é sobre ser doido. Ele falou, você é doido. Falei, pai, mas é que... Ele falou, você é doido. Deixa eu tentar te explicar. Para que explicar se você é doido? Casa própria. Falei, pai, mas a casa não é minha, é da Caixa Econômica. 3 meses sem pagar, a Caixa leva. E outra, é que a gente, frases que quem tem a minha idade tá ligado. A gente ouviu frases assim, aluguel é dinheiro jogado fora. Não é? A gente ouviu isso. E é dinheiro jogado fora? Só se você pagar e não morar, pô. Agora, quem paga e mora, não. O grande detalhe é por quê? Porque no tempo antigo, parece bobeira, mas veja, no tempo antigo era mais simples. Porque para o mais antigo, ter uma casa própria era a realização. Para a geração de agora... ou você tem 12 casas ou você é mendigo.
A geração de agora, ou você tem um carro de 200 mil, meu irmão, é porque a gente não está percebendo que não é sobre isso. E de novo, nada contra você ter carro de 200 mil, mas não é sobre o que você tem. Porque tem gente andando de busão mais feliz que você. Tem gente que desencanou e falou, não, eu vou de busão e tá top. Tem gente que quando tira o extrato do bilhete único faz, eita glória, encheu. Vou dar um rolê. Percebe? Tem gente que está feliz com o pouco. O que a gente precisa entender é que, e de novo, nada contra você que está estudando para ser executivo, rico, milionário, nada contra. Só não permita que isso tome a tua vida, porque Salomão percebeu um pouco tarde. Aí a gente deixa de cuidar dos pais, de cuidar dos filhos, de ter uma vida com Deus. Irmão, desculpa dizer isso, e é porque eu sou pastor? É. Mas quanto de você abandona da tua família e das coisas da igreja para ganhar dinheiro? Agora, saiba diferenciar, tá bom? Eu não estou dizendo você que depende disso para pagar as contas. Não, eu estou dizendo de exagero. Para amanhã você não pedir as contas e vir aqui cobrar de mim. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você que exagera. Você que não pode ver uma hora extra que quer pegar. Para quê, filho? Sabe com o que você vai gastar esse dinheiro? Com terapia e remédio. Ganha dinheiro para quê? Tem gente que trabalha tanto, que é sério, dá vontade de falar assim, mas para que você quer dinheiro? Você só trabalha. O que Salomão está nos ensinando é isso. Ou a gente toma cuidado, ou essa sociedade do vazio vai tentar pôr na nossa cabeça que quem não conquista não é gente. E isso vai abalar nossa psique. E daqui eu vou para o terceiro ponto. Nessa sociedade do vazio, a fama e o poder não resultam em nada. É tudo mentira. Olha lá o que diz o 9. Na verdade, o 9 em diante. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Nós estamos agora diante da fala desse Salomão que teve fama, que teve poder, e mesmo com tudo isso, percebeu que ele não era ninguém. Queridos, é nessa parte do texto que nós conseguimos encaixar as pessoas famosas que tinham tudo e simplesmente acabaram com a vida. Eu não sei se você viu, isso é recente, um cantor muito famoso desse tempo, muito famoso, que já foi matéria de jornal porque comprou seu próprio avião. Ele está estourado. Ele vende música e CD, nem vende mais CD, né? Mas no streaming ele é um sucesso. Ele não tem aonde pôr dinheiro. Sabe de quem eu estou falando? A maioria sabe. Eu vou dizer o nome. Wesley. Wesley deveramente safado. Ou safadão. Saiu uma reportagem sobre ele recentemente. Ele parou toda a agenda de shows porque ele está vivendo com ansiedade. Ouve o que eu vou te dizer, querido. Percebe que não é sobre dinheiro e poder. Imagina o cara que olha ao redor e vê avião, vê carro, vê tudo que ele quer, vê uma casa de, 200 quartos e não sabe onde é o fim do terreno, mas está com crise de ansiedade. E por que ele está passando por isso? Porque fama e poder não é o que um homem precisa. Eu não sei se você percebe nesse movimento, mas lembro tanto de cantora. Se eu não me engano, eu sempre erro o nome, mas é Whitney Houston, né? Que teve uma overdose e foi encontrada morta numa banheira, não foi isso? Meu irmão, assim, eu acho que o Wesley, deveramente safado, deve ter dinheiro. Mas a Whitney Houston, ela é famosa desde sempre. Mas ela se acabou numa banheira. Chorão. Fala aí alguém que você conhece famoso. Quem tem alguém mais que eu estou esquecendo? Amy Winehouse. Meu irmão, aquela menina definhou nas drogas. Quem mais? Elvis. Vando. Não, estou brincando. Vando. Estou brincando. Um monte de gente.
Um monte de gente que provou desse sucesso. Um monte de gente que provou desse poder. Um monte de gente que provou dessa vida que tem de tudo. Porque não é nada para uma vida completa. Meu irmão, quando eu li a reportagem, e aí eu não consegui ver a reportagem, porque também fizeram uma reportagem, mas eu consegui ver só aquele highlight da cara dele, do Wesley, com o semblante baixo. Lembrei de um outro, aquele menino famoso, o Whindersson Nunes, recentemente quase se matou. Meu irmão, tem avião, tem tudo. Eu acho que ele hoje é um dos caras da comédia mais famoso do Brasil. E você percebe a diferença quando ele começou a tatuar o próprio rosto. E se eu não me engano, uma das tatuagens que ele tem aqui é uma lágrima. Porque ele teve de tudo. O casamento dele custou mais de $500 mil. E ele foi trocado rapidinho. Ele falou que ele virou uma fonte de pedido de dinheiro. Recentemente falaram que o jogador Richarlison também está passando por crise de ansiedade. Será que você não consegue perceber nessas reportagens que tem algo para nós? Será que você consegue perceber nessa reportagem que não é sobre dinheiro, fama e poder? Não é. E nunca vai ser. Porque se o seu coração estiver preso a isso, você vai se matar para ter tudo isso. E pasme, no final você não vai ter nada. Eu fico me lembrando do exemplo do cachorro que corre atrás do carro. Que eu acho que é o exemplo que Salomão está tentando falar para a gente. Você já viu o cachorro correndo atrás de carro? Que bizarro. Já viu? Ele corre. E se você acelerar, ele acelera mais. E ele põe a língua para fora. Ele vai atrás do teu carro com ódio. E você olha naquele retrovisor e vem ele. Mas quando você para o carro, ele chega perto do carro e faz. Dá vontade de falar assim, correu por quê, o infeliz? Esse cachorro é o resumo da sociedade. Que corre, 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 corre. Quando chega... Eu quero encerrar e concluir dizendo que existe sim uma forma de preencher esse vazio. É muito interessante que existe um filósofo sociólogo, que é o Lipovetsky, Gilles Lipovetsky, francês. Ele bebeu um pouco na fonte de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo que fala sobre a sociedade líquida, que tem um monte de livros, talvez você já tenha lido alguma coisa sobre Bauman, a geração é líquida, a sociedade é líquida, que ele vai dizer que a geração nova não tem bases. Ela é líquida, ela é fluida. Ela prefere trocar do que arrumar. Ela prefere terminar do que perdoar. E ele vai falar sobre isso. Só que o Lipovetsky, ele vem trazendo meio que uma leitura. Ele é conhecido por ser um filósofo da hipermodernidade. E ele vai falar sobre a cultura do vazio. Sobre essa questão sem ter essência. E a leitura do Lipovetsky sobre tempo é muito interessante, porque ele chegou numa conclusão que eu acho incrível. Em resumo, ele vai falar que nós somos apegados a consumo, ele vai falar que nós somos apegados a esse vazio existencial, a falta de cuidado com o outro, porque nós somos egoístas, porque nós só pensamos em nós, porque nós não temos base. Mas tem uma parte que ele trata que eu acho incrível, que ele fala que nós não percebemos que ninguém está pronto para ser feliz o tempo todo. Toda felicidade excessiva custa muito caro. O Lipovetsky vai tentar trabalhar no nosso coração dizendo assim, esse negócio de que vale é prazer, tudo é pelo prazer, é uma grande mentira. Porque no fundo, ninguém nasceu para ser feliz a vida toda. E aí eu fiquei olhando para isso e pensando, quantos de nós já não está cansado por correr demais atrás do vento? Quantos de nós não estamos cansados de perceber que conquistamos algo novo, mas não mudou nada no nosso coração? Quando você chegou na posse, você olhou e falou assim, é isso aqui? Quantos de nós não está esgotado de ser reconhecido por um sorriso, mas no secreto que nós temos é lágrimas? Quantos de nós não percebeu que há algo no nosso coração, há um detalhe no nosso coração, que não consegue ser suprido? E aí, eu pulo do Lipovetsky para o Dostoiévski, que tem uma frase célebre, que diz, há um vazio no coração humano, do tamanho de Deus. Irmãos, existe um vazio dentro de nós, que celular, carro, mulheres, homens, drogas, sexo, bebida, conquistas, fama, não pode suprir.
Eu acho incrível que nós temos a dificuldade de perceber que alguém rico está passando por depressão. Quando a gente vê alguém pobre, alguém que perdeu alguém, a gente até aceita, mas o rico não. Sabe por quê? Porque nós estamos dando uma resposta para essa pessoa. Você não pode estar doente, porque você tem de tudo. Mas segundo o Dostoiévski, tem nada. Porque quando a gente está com esse vazio suprido, quando Jesus está aqui no lugar certo, o restante costuma ser detalhe. Quando Jesus toma o lugar dele, o restante costuma ser detalhe. Talvez você lutou muito para ter o carro que você tem hoje. E quando pegou a chave, percebeu que era só um carro. Talvez você lutou muito para ter o extrato com tanto de dinheiro que você tem hoje. Mas começou a perceber que esse extrato está esvaziando porque as terapias e os remédios não param de chegar. Talvez você acreditou na cultura do poder. E teve poder, e hoje você é super reconhecido. Mas quando está sozinho, tudo que você tem é choro. Talvez você não aceite a sua depressão e a sua ansiedade porque você é rico. Como eu vou ter depressão e ansiedade se eu vou ter rico? Talvez você não peça ajuda porque você mesmo tem vergonha de explicar a tua história. Porque o seu medo é que as pessoas digam assim: mas com tudo isso você consegue ter preocupação? É porque existe um vazio que só Deus pode suprir. Você vai ter e não vai ter nada. Mas quando a gente deixa Jesus ocupar o lugar que é dele, quando a gente permite que Jesus preencha, quando a gente fala assim: Jesus, tome aqui lugar, esse vazio é suprido. Esses dias eu estava conversando com uns amigos. Nós que fomos bastante pobres assim, e chegamos a algum lugar, é bem legal. E não estou dizendo de ser rico, mas estou dizendo de ter uma qualidade de vida. Estou dizendo, uma das minhas alegrias hoje é poder pagar um colégio particular para meus filhos, porque eu luto por isso. E nunca pisei numa escola particular. Está aqui meus pais, que sempre fizeram de tudo para dar o melhor. E eu fico olhando a evolução. Hoje, enquanto eu reli essa mensagem, eu fiquei me lembrando, mãe, que a minha mãe se formou no ginásio depois de casada. Já tinha eu fui na formatura da minha mãe. Porque ralou muito na vida e não conseguiu se formar, mas depois de certa idade conseguiu. E eu lembro a gente lá aplaudindo minha mãe. Se formou. E aí eu consegui me formar na faculdade com a ajuda deles. E hoje eu luto para que os meus filhos tenham uma vida melhor. Mas o detalhe é que a gente aprendeu nessa caminhada é que com Jesus tudo isso fica leve e gostoso. Se você tem Jesus, você está feliz com aquilo que Ele te deu. Como eu acho que é o Projeto Sola que cantou numa música que ele pegou do Salmo 23, se eu não me engano é ele, que ele fala: o Senhor é o meu pastor, e aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Para a gente declarar isso, a gente está com Jesus tampando o vazio bem certinho. Então, irmão, tem muita gente que tem de tudo e não tem nada. Não é sobre a sua luta para ter mais dinheiro, não é sobre a sua luta sobre trocar o seu carro, não é sobre essa sua luta de achar que homem bom é quem tem muitas mulheres. Não. É sobre ter Jesus no lugar certo, para que você aproveite a jornada. E não diga como Salomão, já no final da vida: tudo o que eu vivi foi como uma nuvem. Aproveita agora. Aproveita o que Ele te deu agora. O que você tem? Uma CGzinha? Hoje na hora de ir embora, chega nela e fala assim: aê Jesus, essa CGzinha é zica. É uma Harley? Aê Jesus, essa Harley é top, obrigado. Vai esperar passar aqui o ônibus? Jesus, que venha vazio para eu ir sentado. Vai de Uber? Obrigado Jesus pelo aplicativo do Uber. Vai chegar na sua casa, ela é própria? Obrigado Jesus pelo meu lar. Mas é alugada? Obrigado pelo meu lar. Está morando de favor? Obrigado Jesus, porque tem alguém que está deixando eu morar junto. Mas o detalhe da vida é se Jesus tem participado. O vazio existencial que você possa estar vivendo pode ser suprido essa noite, se Jesus tomar o lugar que é dele no teu coração. Amém, igreja?